Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta e hoje é um programa, olha, para ficar na história, claro, a gente vai falar de história, porque em janeiro a gente comemora, em 9 de janeiro especificamente, o dia do Fico. Se você estudou bem a história, você vai lembrar dessa data. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente faz questão de sempre rememorar e discutir esses temas, até porque antecedeu aí a independência do Brasil. E o Brasil é um país independente culturalmente, economicamente. É bom a gente fazer uma reflexão para os dias de hoje. A gente vai falar de tudo isso com os nossos convidados muito especiais. Você já conhece eles pela mídia aí, mas eu vou apresentar eles para vocês. Aqui ao meu lado, João Paulo o Eduardo Baez, primeiro, desculpa, Eduardo Baez, historiador e sociólogo, está aqui com a gente, é professor há mais de 30 anos. Muito obrigado, Eduardo, pela sua presença. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. E também com a gente, presencialmente, João Paulo Pimenta, doutor em História, é docente na USP e ele atua principalmente nos temas de independência do Brasil e Brasil Império, autor de livros também. Obrigado, João Paulo, pela sua presença. Um prazer. Eu vou começar aqui com o Eduardo Baez. Eduardo, a gente falar dessa data, né, do dia do Fico. Quando a gente vai ler, a gente vê que Dom Pedro teve aquele momento importante, assim como o dia da independência, né? Mas primeiro eu queria que você fizesse um retrato histórico do que a gente está falando. A gente está falando no Brasil descoberto em 1500, depois 1822 nós temos a independência. Qual é esse contexto histórico para a gente se situar? Você está voltando lá atrás em 1500, né? E aí tem a discussão hoje já muito colocada na academia e também dentro da educação básica sobre a questão se o Brasil foi descoberto, invadido, achado, encontrado. A terminologia é outra, tá? Tem várias terminologias, não vamos entrar nisso agora. Mas o que nós temos, e nós estamos fazendo esse recorte para o dia 9 de janeiro, como você está levantando, Jeremias, nós temos aí um processo que vem acontecendo no Brasil, que começa, na realidade, efetivamente, ali a partir de 1808, com a chegada da família real no Rio de Janeiro, primeiramente em Salvador, depois no Rio de Janeiro, e o estabelecimento da sede da monarquia portuguesa aqui no Brasil, por ocasião de uma série de questões que estavam ocorrendo na Europa naquele contexto, que eram as tensões ligadas à expansão napoleônica, à invasão de Portugal por Napoleão, e toda essa instabilidade gerada que fez com que Dom João e a corte viessem para o Brasil. Esse é um ponto interessante, que a gente fala assim, a vinda da família real para o Brasil. Não é só a família, né? Os registros falam aí de aproximadamente 15 mil pessoas que desembarcaram, que chegaram no Rio de Janeiro em 1808, numa cidade que à época varia muito, o registro podia ter de 40 a 60 mil pessoas, e era o quê? Era um porto colonial dentro da imensidão do Império Português Ultramarino, né? Então, a transformação que ocorre no Rio de Janeiro, a partir da instalação da corte portuguesa e os anos que se seguem, vão marcar a construção de um modelo de estrutura de Estado no Brasil, que vai culminar com esse momento em 9 de janeiro, quando, no final de 1821, mais ou menos ali, Dom João ele volta a Portugal. Ao voltar a Portugal, ele deixa aqui no Brasil o filho dele, o Dom Pedro I, como príncipe regente. Tenta trocar essa palavra regente por governante. Certo. Tá? Essa seria a ideia melhor. Como príncipe regente. E o Dom João, ele, assim, eu entendo que muitas vezes ele é um pouquinho injustiçado pela historiografia brasileira, né? Ele tem toda uma construção de uma figura debochada, de uma figura marcada assim pela irreverência em alguns casos, mas quando você pega as memórias de Napoleão Bonaparte, quando ele dedica o capítulo à Península Ibérica e a Dom João VI, ele diz, foi o único que conseguiu me enganar. O único que passou a perna em mim. Tem livros interessantes sobre isso. Exatamente. E aí o que acontece? O Dom João ele volta a Portugal, fica aqui o Dom Pedro, e ele fala pro filho dele assim, Pedro, é o seguinte, em toda a América está acontecendo o processo de independência. Isso vai chegar no Brasil também.
E eu quero que você lidere o processo de independência se isso acontecer aqui no Brasil. É desse gancho que eu queria pegar para passar para o professor João Paulo. Depois de 300 anos de colonização, Brasil descoberto em 1500, 1822, que contexto ajuda a gente também, professor? A gente vivia naquele momento Portugal e principalmente Espanha, vários países aqui na América do Sul, entre eles o Brasil, querendo a independência, né? E nós tivemos então o dia do fico. Qual era o contexto? Porque muita gente fala assim, não, Dom Pedro não tinha muito o que fazer, né? Ele já estava. Muita gente fala, a história foi ensinada errada, ele tinha que ficar mesmo, não tinha outro jeito, né? O que é. A gente aprendeu errado, professor? E qual é o contexto que a gente tem nesse tempo? Depende de quem aprendeu, né? Então tem gente que está sempre aprendendo certo, tem gente que está sempre aprendendo errado, mas eu acho que é uma injustiça com os professores desse país, uma ideia bastante persistente que nós temos, que é a necessidade de descobrir a verdadeira história do país, contrária àquela supostamente falsa ensinada nas escolas, né? Então, já faz muito tempo que o nosso país tem um desenvolvimento de sistemas de ensino que comportam desde ensinos excelentes até ensinos muito ruins. A história não é exceção nisso. O que ocorre, então, é que no começo do século XIX, a história do Brasil ela não pode ser vista apenas como uma história do Brasil. Ela faz parte de um contexto mais amplo, isso vale também para os séculos de colonização. Especificamente no começo do século XIX, o mundo ocidental vive um contexto de inovação política. Essa inovação política tem a ver com a Revolução Francesa, que para muitos ainda estava em curso com Napoleão Bonaparte, embora o Império Napoleônico também seja, em alguns sentidos, uma negação da Revolução Francesa. Tem a ver com o desenvolvimento dos Estados Unidos desde 1776, tem a ver com a formação da República do Haiti, uma revolução importantíssima, que foi parcialmente concluída em 1804, e tem a ver então com a posição dos impérios de Portugal e de Espanha nesse contexto geral de inovação política. No entanto, é muito importante nós destacarmos que em 1808 a ideia de independência ela não era uma ideia majoritária nesses impérios. A ideia de independência, tanto no mundo hispânico quanto no mundo luso da América, se desenvolve a partir dos acontecimentos. Então não é que exista uma ideia de independência, não é que exista uma preparação colonial para a independência, em nenhuma parte, e que vai, de repente, resultar em novos estados, em novas nações. Não. A ideia de independência, isto é, novas formações políticas, eventualmente novas sociedades, a partir do fim da relação entre impérios e as colônias, é um resultado dos acontecimentos. Então, em 1808, quando Dom João vem para o Brasil, ninguém falava em independência ainda, mas a independência já estava começando a ser preparada como um processo possível. Para valer, é a partir de 1820 que a ideia de independência toma o cenário político no Brasil. Mas, por exemplo, a Argentina, Chile se tornaram independentes um pouquinho antes de 1822, salvo engano. Isso não influenciou o Brasil também? Isso influenciou o Brasil, sim. Esses processos começam em 1810, na América Espanhola. Em 1822, quase toda a América Espanhola já é independente. E muita gente insiste, então, em analisar o Brasil como se ele fosse uma aberração, uma exceção, uma ilha isolada politicamente do restante da América, porque, como sabemos, o Brasil se formou como um Estado independente por meio de uma monarquia e não de uma república. Sim, isso é verdade, existe essa diferença. No entanto, o Brasil se torna uma monarquia em boa medida porque o seu processo de independência começou um pouco depois, e isso permitiu que, à época, os participantes do processo de independência do Brasil se espelhassem na América Espanhola e muitas vezes fizessem o contrário. A monarquia no Brasil é uma espécie de reação às repúblicas na América Hispânica. E mesmo assim houve alguns ensaios de monarquia das independências da América Espanhola. Então o Brasil e a América Espanhola fazem parte de um mesmo contexto. Não é possível entender um desprezando o restante. Temos sempre que articular esses dois espaços. Interessante. Agora, professor João Paulo Eduardo Baez,
E para o Brasil foi bom porque assim, se os outros países, vamos pegar Argentina, Chile, outros, se tornaram república depois da independência, e o Brasil passou por esse processo de quase 70 anos de monarquia, regência e tal, para o Brasil, isso foi bom ou foi ruim? O processo todo ele foi importante no sentido da construção da própria identidade do Estado brasileiro. Uhum. O Estado brasileiro, e o professor João Paulo vai me corrigir se eu estiver errado, mas ele foi montado em 2 pilares, aristocracia e monarquia. Uhum. Nas repúblicas americanas, nas repúblicas hispânicas, o modelo que começou a surgir por ali causava verdadeiro desespero nesse grupo aristocrático monárquico no Brasil. Por quê? Porque o modelo das repúblicas na América Hispânica foi muito marcado pela figura de aristocratas locais, que nós vamos chamar de crioulos, que acabaram se aliando a algumas parcelas, vamos dizer assim, um pouco de um extrato social um pouco mais baixo, alguns mestiços e tudo mais. Isso dava um verdadeiro arrepio dentro desse Estado monárquico aristocrático que se estabeleceu no Brasil com a família real, né? Então foi um processo de continuidade. Assim, se a gente pensar, a opção por uma monarquia acaba se tornando até que um processo quase que natural em vista ao contexto que nós estávamos vivendo. Só que tem um detalhe também. Quando a gente começa a ver os primeiros movimentos de independência do Brasil, a propor a independência do Brasil, lá no século XVIII, e vamos tomar, por exemplo, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, que é um movimento mais elitista, ele é um movimento que busca a república, ele vai promover e propor a república. Depois nós temos a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana já tem uma característica mais popular, entendeu? E também é republicana. Então essa identificação de uma presença republicana que poderia levar a um poder mais popular, talvez, associado à questão do Haiti também, que o professor levantou muito bem, começa a mostrar a ideia de república no início do século XIX, na formação do Estado Nacional Brasileiro, lá em 1820, olhando para a república e falando, opa, peraí, esse tipo de coisa nós não vamos querer aqui nesse país agora não. Uhum. Aí você tem o processo que leva à monarquia, o Dom Pedro então vai se aliar a esses grupos aristocráticos, né, na questão aí da sua manutenção como governante, e vai, a partir daí, se estabelecer um longo período de monarquia. Mas, no meio disso tudo, a gente pode dizer até que houve um lampejo de experiência republicana, que vai ser durante o período da regência, quando Dom Pedro ele abdica e deixa o filho dele menor de idade aqui, o Pedro, carinhosamente chamado de Pedrinho, né, o Pedro II, e nesse período, de 1831 até 1840, você tem um período chamado de regências. Uhum. Essas regências, a prática, quando você olha a prática das regências, você fala, isso aqui é república. Uhum. Por quê? Porque não tem a presença do elemento monárquico ali. Mas a experiência da regência é traumática. A luta pelo poder, a questão da fragmentação política do império, né, em tentativas até de separatismo, isso tudo acaba fortalecendo novamente um discurso de unidade em torno da figura do elemento monárquico. Então, eu entendo esse processo como algo que foi necessário para o desenvolvimento, para a implantação do modelo do Estado brasileiro a partir daí. Não que a República depois anulou, porque se a gente olhar com muito cuidado também, a gente tem muito resquício ainda desse modelo monárquico, nossa mentalidade republicana brasileira. Interessante. O professor João Paulo, como eram as relações de poder naquele momento, então? O senhor já explicou, mas só para a gente entender, porque em Portugal, o senhor falou tem a influência aí da França, Napoleão Bonaparte também, e Portugal, me parece que havia um movimento, né, eu não sei se o rei já tinha voltado naquele momento, era um momento difícil para Portugal e difícil para o Brasil. Isso que eu queria entender. Dom Pedro realmente, em que situação que ele estava? Porque dizem que ele realmente se insurgiu contra a coroa, falou, não, eu vou ficar e acabou, não vou voltar. Queria que o senhor explicasse por que a coroa queria que Dom Pedro voltasse, como estava a relação em Portugal, para a gente entender essa relação de poder que aconteceu à independência. Primeiro, o dia do fico em 9 de janeiro, e
setembro, então, do mesmo ano, a proclamação. Em linhas gerais, o que ocorre é o seguinte, de maneira bem sintética, né? A corte veio para o Brasil fugindo da guerra na Europa, fugindo do exército francês. Uma fuga estratégica, sem dúvida, mas foi para evitar a desaparição da corte, a desaparição da figura do rei, na época era um príncipe, portanto, a fragmentação do Império Português já em 1808. Isso deu certo. Só que quando a guerra termina em Portugal, a guerra contra os franceses, que foi tocada então pelo exército português lá, junto com o exército britânico, quando a guerra termina em 1814, o Dom João decide permanecer no Brasil. Muita gente esperava que ele voltasse, porque se ele tinha ido para o Brasil, tinha vindo, né, para o nosso Brasil, por conta da guerra, com o fim da guerra seria natural a sua volta. Só que um cálculo político faz com que o Dom João permaneça no Brasil. Esse cálculo político tem a ver com a América Espanhola, tem a ver com o receio de que se o Dom João e a corte voltam para Portugal e Portugal volta a ser a sede do Império Português, o Brasil poderia se tornar independente. Havia um medo da independência do Brasil, embora essa independência não fosse desejada por ninguém, né? Mas era Nossa elite não tinha alguém preparado para assumir uma república. Por enquanto naquele momento. não havia um projeto de independência, mas do ponto de vista dos estadistas portugueses havia um temor de que isso pudesse acontecer. Então, a manutenção da corte portuguesa no Brasil cria muitos dissabores em Portugal. Muita gente fica descontente em Portugal. Tem um vácuo de poder lá. Um vácuo de poder lá, um monte de interesses comerciais, políticos, aristocráticos, são esvaziados lá em Portugal. E em 1820 eclode um movimento político contra isso. É a chamada Revolução do Porto, a cidade portuguesa do Porto, que é contra a permanência do Dom João no Brasil, favorável à volta, e que inventa, né, um dispositivo da política moderna, que é o constitucionalismo, inventa em Portugal. Isto é, as cortes que seriam formadas em Portugal, elas limitariam o poder do rei Dom João VI, que deveria retornar a Portugal e deveria reinar junto com uma espécie de parlamento, né? Isso é novo. E esse parlamento seria também uma Assembleia Constituinte, também é novo. E aí o rei ia perder poder. Ele ia ser controlado, em parte, por essa Assembleia e por uma Constituição. Então eu acrescentaria que, além dos pilares da monarquia, da aristocracia, o Brasil se forma com o pilar do constitucionalismo. Exatamente. Que é um constitucionalismo herdado de Portugal. E também com o pilar da escravidão. Né? Mas que situação de Dom João VI é bem complexa para ele, né? E o senhor acha, analisando a história de longe, ele tomou a melhor decisão? Era difícil, né? Termino de explicar e dou a minha opinião, né? Então, as cortes obrigam que o Dom João volte, o Dom João volta em abril de 1821, o Dom Pedro fica, e em 9 de janeiro de 22, dia do fico, ele anuncia publicamente que ele vai mesmo permanecer, e a partir daí o processo segue adiante até a independência do Brasil. Se foi melhor ou pior, depende do ponto de vista do observador na sociedade. Quer dizer, o Brasil atual ele é bom ou é ruim? Depende. O Brasil do passado era bom ou era ruim? O governante era bom ou era ruim? Tal decisão foi boa ou foi ruim? Nós, historiadores, analisamos. Nós não julgamos se as coisas foram boas ou ruins. Apenas tentamos entender por que elas aconteceram. Muito bem. Mais ou menos como os filósofos, né? Geralmente nos traz muitas perguntas, mas é bom demais porque vai apetecendo aqui a nossa vontade de aprender cada vez mais. Eu gostaria de mostrar aqui o livro do professor João Paulo Pimenta, Independência do Brasil. Olha só, muito bonito. Deixa eu ver se tá. Acho que ele vai conseguir mostrar. Se não der, daqui a pouco a gente mostra. A gente já vai para um rápido intervalo. Olha só que linda a capa. Essa foto é de... Que foto é essa, professor? Essa aí é uma pintura feita pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, da coroação do Dom Pedro, já como Dom Pedro I, em 1º de dezembro de 1822, na Igreja do Carmo, no Rio de Janeiro. Que linda, que linda. Bom, é da editora Contexto, é isso? Sim. E temos aqui, eu vou até passar rapidamente aqui pelo índice, né? Porque é muito interessante, só os grandes títulos. O Brasil e o mundo há 200 anos, guerras europeias, conflitos americanos, preparação e viabilização da independência,
consolidação da independência, historiografia e memória da independência. A gente vai tratar um pouquinho depois no segundo bloco, mas só esse primeiro título é O Brasil e o Mundo há 200 anos. O primeiro título aqui, subtítulo é Um Mundo Diferente, né? Bem interessante. Como é que o senhor começa esse Um Mundo Diferente, explicando? Brincando um pouco, algo que o Eduardo já começou a fazer aqui, com as escalas. Então, o Brasil hoje tem 203 milhões de habitantes, à época tinha 1,5 milhão, estatísticas muito imprecisas, né? O Brasil se concentrava muito numa faixa litorânea, com algumas articulações para o interior. Hoje o Brasil é um país, enfim, com uma diversidade geográfica gigantesca. Hoje a expectativa de vida dos brasileiros e brasileiras é em torno de 74, 78 anos. À época a expectativa de vida não passava de 45 anos. Então são diferenças entre o presente e o passado que aguçam a nossa sensibilidade, que nos fazem pensar sobre a história, né? Nós precisamos nos descolar momentaneamente do mundo em que nós vivemos para tentarmos uma imersão num mundo muito diferente, o mundo do passado, inclusive para reconhecermos no passado coisas que se assemelham às do mundo atual. É assim que a gente faz. A gente se desprega um pouco do presente e tenta pensar o passado, sentir o passado para entender a história. E depois a gente volta para o presente. Isso é fantástico, é maravilhoso. Eu tinha um professor de história que ele falava, vocês viram, pessoal, filmes da Idade Média, moças lindas, né? Algumas não tinham nem os dentes naquela época. Eu falei, professor, não tira o charme do filme, né? Mas é isso, é um pouco de realidade para a gente entender a história. Eu vou rápido intervalo e volto com os nossos convidados em instantes. A Lesp em Pauta está de volta hoje falando sobre história, né? Nós estamos gravando esse programa em janeiro de 2024, mais de 200 anos de independência, né? Então é sempre bom marcar estes fatos históricos, até para ver se a gente aprende um pouco com a história. Eu vou voltar aqui com um dos nossos convidados, Eduardo Baes, que é o historiador e sociólogo e professor. E a gente falava aqui no primeiro bloco de aprender um pouco, não é, Eduardo, com a história. Tem muitos adágios que falam que um deles, aliás, não é nem um adágio, né? É de um pensador, que aprender a história, pelo menos, nos ajuda a não repetir os mesmos erros. Mas o ser humano é bom em repetir erro também, né? Qual é a avaliação que você faz dessa? Eu vou usar um outro adágio de um historiador que marcou muito a minha vida e foi a minha primeira grande marca na universidade. Chama-se Mark Bloch. Na primeira frase de um livro de uma obra que é um marco para... A gente está começando a estudar academicamente história, chama-se Apologia da História e Ofício do Historiador. Ele diz assim que um dia um filho de um historiador chegou para o pai e perguntou assim, pai, diga-me lá, para que serve a história? E aí ele começa a escrever, e aconselho que você busque esse livro para ler, que você vai gostar muito. Ele vai falar sobre essa questão de para que serve a história, em cima daquilo que o João Paulo falou aqui, né? A gente não julga, a gente busca analisar e tentar, de alguma maneira, olhar para aquele fato com os óculos, eu gosto muito dessa imagem, com os óculos da época. Então, quando eu pego um texto para analisar, eu tento tentar pensar como alguém da época para entender aquele contexto. Mas a gente estudando... Não é fácil. Sim. Não é fácil. E olhar com o olho do tempo. Mas a gente estudar um pouco da história não ajuda a gente... Por exemplo, a gente está falando aqui de independência, né? E eu abri o programa falando das outras independências, né? Dessas relações de poder, né? Porque formalmente somos independentes. Mas e a independência cultural? A gente é muito influenciado pela cultura americana, por exemplo. A independência financeira, a gente passou esse período da globalização, a gente pode discutir um pouco sobre isso. Quando a gente discute temas, por exemplo, de o racismo, a questão das cotas nas escolas, o aprisionamento que se faz no Brasil, entender um pouco que o Brasil veio desse período de escravidão,
de concentração de renda, de todos esses aspectos que a gente está discutindo aqui, nos ajuda a entender as questões contemporâneas. Não, sem sombra de dúvida. A gente vai entender o que nós somos hoje a respeito desta herança cultural que foi construída ao longo desses séculos. Nós não podemos esquecer de duas coisas. O Brasil, ele é ainda, pensando em história, ele é um país jovem, ele é uma nação jovem. A identidade brasileira, existem vários segmentos, mas, via de regra, a gente começa a falar identidade brasileira ali no final do século XVII, mais ou menos, na época da resistência dos pernambucanos aos holandeses. Aí surge a ideia de um luso brasileiro, e começa a se construir esse conceito de identidade brasileira. Nós somos resultado dessa grande miscigenação e de uma herança escravocrata desesperadora. A nossa herança escravocrata, a nossa herança da escravidão, que foi construída nesses séculos todos e que se mantém. Isso sem falar no grande processo de anulação da nossa herança nativa. Né? Nós temos uma herança nativa que foi anulada ao longo de muitos anos, mas ainda ela resiste. Né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você vai pegar muitas das cidades do interior que têm ainda os nomes indígenas aí presentes. Né? Mesmo o estado de São Paulo, durante muito tempo, o estado de São Paulo, muito tempo, demorou-se a se falar o português de Portugal. Né? É conhecida a história, por exemplo, dos senhores de engenho lá do Nordeste, quando contrataram o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para combater o quilombo de Palmares. Eles se surpreenderam com o fato de Domingos Jorge Velho quase não falar português, ele só falava tupi-guarani, né? O que mais se falava. Então, há todo um processo de uma herança cultural, e aqui eu estou falando de sociologia, né, mas do processo da sociologia e da antropologia. Há toda uma herança cultural presente, mas ao mesmo tempo que foi sendo anulada ao longo da nossa história. E isso aí entra a história para que a gente possa resgatar tudo isso e tentar entender o que nós somos. Em sociologia e antropologia, a gente pergunta muito isso para os alunos. Quem é o brasileiro? Eu acho que tem muito a ver, professor João Paulo, porque, desculpa se eu fujo um pouco do tema, mas eu queria trazer um pouco para a questão presente, para a gente sempre fazer reflexão, sempre que a gente falar de independência, trazer para os dias de hoje, né? Entender um pouco dessa história. O professor falou sobre identidade, eu queria que o senhor, por favor, complementasse, porque muitas vezes o brasileiro ele tem, assim, talvez influências culturais e não se vê que vem de que boa parte do brasileiro que tem é negra, que tem algumas raízes que a gente talvez se perca, né? E não entenda a nossa identidade, e isso se reflete, às vezes, de discussões que a gente vê. Mas por que cotas, né? Porque, não, prende todo mundo, né? E não vê que nós temos raízes importantes, históricas, que dá uma identidade e que, às vezes, nas discussões do dia a dia, a gente se perde. Não sei se eu fui claro, talvez um pouco prolixo, mas, por favor. Pois é. O brasileiro gosta de pensar que, a despeito de algo que costuma se chamar de independência do Brasil, o Brasil não teria se tornado independente de fato. Essa é uma mitologia que o brasileiro construiu para si. O Brasil é independente, não há nenhuma dúvida. A independência lá de 1822, que não foi apenas um ano, e que foi muito, mas muito mais do que o 7 de setembro, que é um marco bastante secundário do processo de independência, essa independência de fato existiu, e ela criou frutos muito duradouros. Ela criou um Estado brasileiro que não existia antes, criou uma nação brasileira que também não existia antes, uma identidade brasileira a partir de uma identidade portuguesa, de uma mescla com outras identidades. Então nós vivemos hoje, no século XXI, uma série de heranças avassaladoras do processo de independência. Se nós temos um Estado, se nós nos identificamos como brasileiros, se existe uma comunidade nacional reconhecida internacionalmente, isso é graças ao processo de independência. No entanto, o fato do brasileiro insistir, muitos brasileiros, na independência de mentira, na independência incompleta, na independência pela metade, na independência que não teria, enfim,
de fato se consolidado, conta muito sobre o que é a identidade brasileira numa de suas variações. É uma identidade depreciativa. O brasileiro gosta de falar mal da própria história, o brasileiro gosta de diminuir o Brasil, né? E veja, nós acabamos de dizer aqui, nós historiadores não estamos aqui para exaltar o Brasil, para falar bem da história do Brasil, apenas para entender a história. Falar mal do Brasil é parte da própria história do Brasil. Ora, os Estados Unidos também tiveram escravidão e só aboliram a escravidão depois de uma guerra civil terrível na segunda metade do século XIX. Os Estados Unidos são um país também racista, a exemplo do Brasil. Sim. Países colonizados pela Inglaterra, posteriormente transformado em Reino Unido da Grã-Bretanha, países colonizados pela França, países colonizados pela Holanda, se tornaram alguns países paupérrimos, pobres. O Haiti, por exemplo, antes era uma colônia francesa, o que mostra que a relação direta entre colonização, independência e situação atual dos países, ela é complicada. Por isso que nós temos que estudar a história. É para ver o que realmente tem a ver, né, com o passado, o que tem a ver com o passado mais remoto e um passado mais recente. Essa ideia de que o Brasil é um país subdesenvolvido, portanto não independente, porque foi colônia de Portugal, é uma distorção, né? E direto ao ponto, eu diria que é uma mentira histórica, né? Agora, isso não significa que o Brasil seja grande por causa de Portugal. Não, o Brasil não é grande ou pequeno. O Brasil é simplesmente uma nação que se constitui a partir de um processo de independência e que vem reformulando a sua própria autoimagem e as suas próprias características. A história serve para mostrar como que as sociedades e os indivíduos em sociedade estão sempre se transformando. Eles não são coisas estáticas, paradas. Por isso, precisamos sempre da história para explicar sociedade e indivíduo, porque sociedade e indivíduo estão sempre se transformando. Muito. E eu gosto sempre eu digo que eu não sou sou apenas um curioso, né? Mas o mais interessante da gente estudar história, não é? Eu acho que o professor também vai concordar comigo, principalmente as gerações mais novas. Quanto mais novo a gente acha que tudo é novidade. E quando chega um historiador e fala assim, mas isso já aconteceu em tal década, aconteceu. Vocês falavam aqui do professor Heródoto Barbeiro, né? Sempre nas análises jornalísticas dele, são aprofundadas com conteúdo histórico. E isso para a gente, jornalística, é muito interessante, porque sempre tem um respaldo maior, principalmente de dizer, olha, isso não aconteceu pela primeira vez, isso já aconteceu muitas vezes na história do Brasil e da humanidade. E o professor Heródoto, a primeira formação dele é História na USP. A primeira? A primeira. Ele foi professor de História há muitos anos nos cursos pré-vestibulares aqui da cidade de São Paulo. Uhum. Não, então é sensacional e a gente sempre aprende muito com ele. Só de voltar um pouquinho mais no livro do senhor, tem um capítulo específico também da consolidação da independência, né? Ou seja, foi deixa eu até mostrar o livro aqui de novo, eu já falei no primeiro bloco vários capítulos, mas essa consolidação, professor João Paulo, da independência foi um processo e também complexo e difícil, né? Sim. A história do Brasil, ao contrário do que também nos diz um dos nossos muitos mitos nacionais, é uma história muito violenta. É uma história de conflitos políticos, de conflitos sociais, de pessoas com interesses conflitantes lutando pelo poder, lutando por direitos. A história do Brasil é uma história violenta. No entanto, com a independência, mais um motivo para nós estudarmos a independência, começa a surgir no Brasil um mito de um país pacífico. Tem tanta gente que acredita nisso até hoje, né? O brasileiro não é chegado em conflito, o Brasil não se envolve em guerra, né? O Brasil é um país de gente cordata, de gente que gosta de se entender, né? Sim, veja os índices de violência no Brasil, né? Veja os índices de assassinato, de desigualdade social, a quantidade de conflitos, de guerras civis que existiram no Brasil desde a independência, mesmo a quantidade de guerras internacionais nas quais o Brasil se envolveu, o Brasil é um país de história muito, muito violenta. O que não significa que ele não tenha se consolidado como um Estado e como uma nação.
essa consolidação ocorreu lá no século XIX. Eu defendo que a partir mais ou menos de 1850, com o fim dos grandes conflitos regenciais e com uma série de arranjos entre o Estado monárquico brasileiro e a sociedade da época, por volta de 1850, a nação brasileira ela já está pronta nos seus contornos essenciais. De lá para cá, ela vive variações. Ela vive conflitos, disputas. Tem gente que acha que a nação brasileira tem que ser branca, tem gente que defende a nação multiétnica, multicultural, tem gente que acha que a nação brasileira tem que ser exclusivamente cristã, ou exclusivamente católica, ou exclusivamente evangélica, enquanto tem gente que defende uma nação de muitas culturas. Tem muitas disputas em torno do que é essa nação. Mas ninguém disputa mais o fato de que existe uma nação brasileira, de que todos nós somos brasileiros e que, a despeito dos nossos conflitos, quase todos nós queremos continuar a ser brasileiros. Isso só se explica pela história. É a história da independência, da consolidação, das disputas em torno do que é ser brasileiro, o que também nos coloca lá numa série de conexões com a história da colonização. Eu queria perguntar para antes, começando pelo professor João Paulo, porque o senhor tem um outro livro, que eu vi uma entrevista do senhor na Univesp, e que o senhor citou aqui também a questão do, acho que a experiência, que é o termo que o senhor usa, da questão espanhola, né? Que o Brasil pôde verificar, olha, a Argentina está se tornando independente, Chile, existe um movimento da independência da metrópole, e a gente tem um certo aprendizado, vai ser pode ser um processo mais suave, enfim, né? E o Brasil, então, passa por esse período de monarquia, enfim. Como é que a gente aprende isso, esses aprendizados, né? Eu fico pensando, professor, por exemplo, vamos pegar a Constituição de 88, né? Ali muitas cabeças pensaram, falaram, olha, até agora foi assim, mas precisamos aprender com a história, com os erros. A gente aprende com esses erros, e principalmente na política, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Quem é que traz esse aprendizado? São os historiadores, falam, olha, gente, já aconteceu no passado, vamos rememorar como isso foi complexo em outros países, e a gente pode fazer de outras formas. Se fôssemos nós, os historiadores e historiadoras, espécie de guias, né, seria ótimo. Da nação, nós seríamos mais bem remunerados, Exatamente. nós seríamos mais valorizados. Não é isso que acontece, embora nós tenhamos condição de dar uns bons conselhos, né? Não deu certo aqui, né? Exatamente. Mas veja só, meu caro, as pessoas estão o tempo todo aprendendo com a história. É que muitas vezes, quando nós falamos de aprender com a história, nós colocamos essa ideia numa perspectiva moral. Isto é, como se aprender com a história significasse reunir condições para nos tornarmos pessoas melhores. Se nós tirarmos o aprendizado do indivíduo e pensarmos o aprendizado em sociedade, nós temos muitos e muitos exemplos de como que os aprendizados são feitos, sim, com a história. Nós poderíamos dizer, numa perspectiva moral, estudando a história da violência no Brasil, nós diminuiríamos a violência no Brasil. Mas não é todo mundo que está preocupado com a violência no Brasil, né? Um exemplo de experiência, como que é ser um deputado estadual? Estamos aqui na Assembleia Legislativa. Exatamente. Né? Ora, basta puxar a lista dos atuais deputados estaduais em São Paulo, isso vale para Congresso Nacional, Senado, câmaras de vereadores em todas as cidades do país. Vejam quantos deputados não são deputados já há muito tempo. O que eles fazem? Eles aprendem a ser deputado, eles aprendem a se relacionar com a sociedade, eles aprendem a lutar pelos seus próprios interesses, muitas vezes, em alguns casos, os interesses dos seus eleitores. Isso também é aprendizado, né? E aprendizado, portanto, numa perspectiva não exatamente moral, mas numa perspectiva política, nos mostra como que a história de um país, de suas instituições, do Estado, da sociedade, das relações sociais, ela é o tempo todo pautada por lições da história. Mas não são as lições da história mais evidentes, aquelas que nós geralmente ensinamos e que muita gente pensa em termos de aprimoramento do ser humano. Não. A experiência política, ela é uma forma de lidar com a realidade à medida em que a realidade vai se transformando.
O caso dos deputados é apenas um dentre muitos exemplos possíveis. É só para passar aqui a palavra para o nosso outro convidado, só lembrando uma palavra, viu, Eduardo? Eu me lembro durante a pandemia, perguntavam em programas a filósofos, historiadores, e um deles disse assim, porque o pessoal falava, olha, com a pandemia a gente vai sair muito melhor, né? Aí os historiadores diziam assim, olha, se você olhar na história, nada diz que grandes guerras, o ser humano se tornou melhor. Então é muito o que o professor diz. Então o aprendizado é de outro fundo, talvez, não necessariamente moral. Moral também, mas a gente aprende com a história, mas no dia a dia, talvez com os erros, enfim, né? Em outras perspectivas. A história, no geral, no ponto macro, e também a minha outra área, que é a sociologia, ela me ensina uma coisa muito cruel. Não dá para ter esperança no ser humano. Não, é muito cruel isso. Uhum. É muito cruel. Não dá para você ter esperança no ser humano. Porque se a gente pensar que há 100 anos nós tivemos uma pandemia de gripe espanhola, e na sequência, o que teve na sequência da pandemia? O que veio na sequência? A pandemia da gripe espanhola terminou em 1919. Problema econômico. Em 1919 você tem a fundação do Partido Fascista na Itália. Você tem a fundação do Partido Nazista na Alemanha. Você vai entrar naquele período todo em que há uma total descrença no sistema democrático, uma total descrença no sistema econômico. E aí vai terminar naquela mortalidade muito maior que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Você tinha acabado de sair da Primeira. E aí, agora, de novo, nós temos esse momento da pandemia, e como você falou, todo mundo vai nas redes sociais, vamos sair melhor. Quando você olha a história, você fala, não. Calma, vai demorar mais um pouco. Não, vai demorar mais um pouco. Uhum. Eu quero aproveitar os últimos, eu quero voltar numa afirmação do João Paulo aqui, que me chamou muita atenção para a gente ver como a coisa está presente até hoje nesse quadro todo. Ele disse assim, que em 1850 uma consolidação do Estado Nacional, correto? Correto. E aí quero te perguntar, professor, essa consolidação, obviamente a gente já conversou sobre isso, mas é só para levar. Essa consolidação está muito vinculada à volta da presença do elemento monárquico, né? A figura do Dom Pedro II, que vai, através do chamado poder moderador, conseguir equilibrar os grupos políticos no Império e vai entrar num longo período de tranquilidade interna a partir daí, né? Sim. Então você tem a figura desse elemento moderador. Sim. E pensando na nossa política atual, muita gente hoje fala, precisamos ter um elemento moderador na nossa política. Olha a nossa herança, como a herança está aí. Quem seria esse elemento moderador? Pois é. Vem lá de trás. Exatamente. É o que a gente falou antes aqui, né? Por isso, olhar para a história, esses cíclicos, né? Eu vi recentemente um vídeo de um sujeito falar, pensa uma pessoa que nasceu em 1900. A vida estava muito boa, estava uma maravilha. Daqui a pouco vem o crash da Bolsa, que foi em 1929, né? Aí ele sai daquele, vem um período ruim, começa a estabilizar, né? Mas depois vem o quê? Guerra, né? Então ele fala, esse olhar mais distanciado, você vai olhando os ciclos, até para você poder aproveitar os bons momentos, mas saber que tudo é um ciclo e que, em relação à história da independência do Brasil, a gente tem que se aprofundar, ver os erros e os acertos que foram ocorridos naquele momento e se deliciar com essas histórias. Olha, por exemplo, com o livro da Independência do Brasil, o nosso professor também tem um outro livro que eu queria que ele falasse aqui, o Eduardo Baez. Você tem livros também, são relacionados à independência? Não, eu publiquei para a Editora Moderna, História, uma abordagem integrada, que é um livro para educação básica, onde eu divido essa autoria com uma outra colega muito querida, a professora Nicolina Peta, que ela ficou com escreveu a parte de história da civilização ocidental e eu fiquei com toda a história do Brasil. Então eu escrevo desde a colonização. História, uma abordagem integrada, Editora Moderna. História, uma abordagem integrada. Procura aí na internet que você acha. Está na Amazon. Está na Amazon. E olha, se está nesses digitais, eu sempre gosto de fazer o seguinte, dá uma lida, porque eles deixam um aperitivo para a gente, você lê o comecinho, mas no caso aqui os spoilers já foram dados, então é só se aprofundar nessa leitura muito boa. Queria agradecer muito aos nossos convidados, Eduardo Baez, historiador, sociólogo, professor, autor de diversos livros. Obrigado, Eduardo, pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço. E João Paulo Pimenta, doutor em História, docente na USP e atuando principalmente aí nos temas de independência do Brasil e Império. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Um prazer.
e que venha várias vezes, porque esse vai ser um tema recorrente aqui durante a nossa programação. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição.